A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 21. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Bom, Acabe era rei de Israel e Jezabel era estrangeira, tá? Ele pecou casando com uma mulher que não era de Israel. E Jezabel era muito má e era idólatra. E na Bíblia, além dela ser uma rainha ímpia, ela também é uma potestade, ela é um demônio, um espírito de idolatria, de feitiçaria, de rebelião. Simboliza o mal. E eu pesquisei o nome dos personagens deste capítulo. Assim como a gente fazia naquela série Personagens Bíblicos, nesse capítulo eu fiz a mesma coisa. Então, Elias quer dizer Jeová é Deus. Acabe quer dizer irmão do pai. Jezabel quer dizer humilhada, sem marido, um montão de lixo, um lugar deserto. Então, algo terrível, né? Eliseu, Deus é salvação. Safate quer dizer juiz. E Abel-Meloá quer dizer prado, pastagem, abundância, provisão e descanso. Foi os nomes que eu encontrei os significados. Então, Elias tinha tido um confronto. É que eu não quero falar do capítulo anterior, né? Mas assim, ó, só tu pegar a tua Bíblia, uma página, tu vai saber que Elias venceu os profetas de Baal, que eram os profetas de Jezabel, tá? 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, dos profetas de Baal. Já tem vídeo no canal, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. 3. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. As pessoas dizem que Elias estava com depressão. Gente, depois de toda a vitória, a gente tem isso, a gente fica muito eufórico, muito feliz, muito realizado e dá um vazio. Mas nesse caso ele estava fugindo para ficar vivo, porque Jezabel, ela era maligna e ela mandava mais que Acabe. Para toda Jezabel tem um Acabe, para todo Acabe tem uma Jezabel. Um homem fraco, no caso um rei fraco, faz com que haja uma mulher, uma rainha impiedosa, maligna como era Jezabel, nesse caso aqui. E claro, a gente sabe que Acabe tinha benefícios, né? Teve benefícios por se casar com Jezabel. Então ela ameaçou Elias e ele temeu pela sua vida e ele fugiu. Assim como Davi fugia, assim até como o Senhor Jesus também muitas vezes se escondia no meio da multidão porque não era um momento. A gente tem estratégias que a fuga é o melhor ataque, não tem isso que a defesa é o melhor ataque, que se camuflar é o melhor ataque, se disfarçar. Tem várias coisas que tu tem que fazer às vezes para manter a tua vida, para sobreviver. Então sim, ele estava fugindo de Jezabel. Ele estava com medo, ele temeu por sua vida. E ele preferiu morrer pelas mãos de Deus,
né, do que pelas mãos de Jezabel, porque ela era maligna, ela era um demônio, uma potestade, ela era muito má. Então, ele tá para baixo, tá mal. Ou como algumas pessoas querem dizer, tava deprimido, tava desesperado. 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, uma árvore. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Lembra que ele tinha caminhado o dia inteiro. Qualquer pessoa que caminhar o dia inteiro vai ficar cansado, com fome e desanimado. Agora imagina fugindo de alguém que quer te matar. É só a gente parar um pouquinho e pensar que dá para entender que nós, no lugar, estaríamos numa situação idêntica. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado, sob pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir, porque ele estava exausto, ele estava cansado. Então ele comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aqui a gente vê o 40, né? Assim como Jesus, 40 dias no deserto, 40 noites sendo tentado, né? Ele estava numa provação aqui. Elias estava passando por uma dificuldade muito grande, porque ele tinha que manter a vida dele, né? 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Tu vê o amor de Deus, o cuidado de Deus. Eu muitas vezes na minha vida, eu estava desesperada, não sabia o que fazer. Eu dizia: Senhor, eu estou perdendo as forças, eu não sei mais da onde tirar ânimo, tirar energia, disposição. Me ajuda, envia um anjo. E Deus sempre manda alguém para me auxiliar. Deus sempre envia uma palavra, alguém que vai orar por ti, alguém que vai fazer uma comida, alguém que vai te levar onde tu precisa ir. Deus sempre acha um jeito de nos abençoar. E aqui a gente vê claramente a intervenção divina na vida de Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: olha só. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. Sim, porque Israel estava perdido, né? Imagina com um rei como Acabe e uma rainha como Jezabel. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então a gente vê uma pessoa que está desanimada, uma pessoa que está se sentindo só, uma pessoa que não tem mais força, que está sozinha, abandonada, se sentindo sozinha, abandonada. E é alguém zeloso, alguém santo, alguém fiel a Deus. Lê a história de Elias que tu vai ver. Alguém que obedeceu a Deus num tempo de
de pecado, de apostasia, de maldade, de idolatria, de feitiçaria, de carnalidade. Tempos de Elias, dias de Elias, quer dizer o quê? Quando tá na tua volta, tá tudo destruído e só tu tá firme. É isso que ele estava querendo dizer para Deus. 15. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E olha só, nos próximos capítulos tu vai ver. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Que eu falei, né? Então, Jeová é Deus, era Elias. E o sucessor de Elias, que é Eliseu, é Deus da salvação. Então, Jeová é Deus. Elias marcou o seu ministério, um profeta que dizia que Jeová é Deus. Não eram os outros deuses, os falsos deuses. Não, Jeová é Deus. Essa foi a marca registrada de Elias. O sucessor, que é Eliseu, Deus é a salvação. Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai livrar o seu povo dessa malignidade, desse pecado, dessas pessoas más, malignas, ímpias. E aí vem aquilo que eu falei, filho de Safate, do juiz, quer dizer, vai ser feita justiça. Essa palavra é muito importante. Quando tu vê que a injustiça, a maldade, a malignidade, o pecado está reinando, tu começa a achar que tu tá sozinho, tu começa a achar que Deus não tá vendo. Olha o que está dizendo. Deus é salvação, Deus vai libertar, Deus vai livrar o seu povo, porque Deus é o justo juiz, Ele vai fazer justiça. Que essa palavra entre no teu coração. A justiça humana, ela é falha. Ela é parcial. A justiça de Deus é perfeita, imparcial. E Abel-Meloá, o que quer dizer? E prado, pastagem, abundância, provisão. Então, Deus é o nosso Salvador, Deus é a nossa justiça e Ele vai nos levar para um lugar de pastos verdejantes. Ele vai nos levar para uma pastagem, para um prado, para abundância, para provisão, para o descanso. Deus vai fazer justiça ao seu povo. Creia nisso. 17. Então, ele ia ungir Jeú e Eliseu como profeta em seu lugar. 17. Olha que legal. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E aí vem o versículo que já tem vídeo no canal. Também conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, tu tá te sentindo sozinho, desanimado, faminto, sedento, desesperado, depressivo? Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e 7.000 bocas que não beijaram, que não pecaram. Tu não tá sozinho, nós não estamos sozinhos. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eu acho muito linda essa passagem, porque Eliseu estava preparado para o chamado, mas ele tinha um pai e uma mãe que ele amava muito, e ele pediu: me deixa beijar meu pai e minha mãe, porque ele sabia que ele ia entregar toda a vida dele para Deus, e que ele ia servir de uma forma perfeita, completa, incondicional a Deus. Eliseu foi um profeta que fez o dobro, né? O máximo até do que Elias fez.
E Deus permitiu, né? Elias disse, vá e volte, porque tu já sabe o que eu fiz com você. Tu já foi separado, tu já foi ungido, tu já foi escolhido. Tu tem uma missão, tu tem algo para fazer para o reino. E ninguém pode ser mais importante do que Deus, do que o reino. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem filho, nem dinheiro, nem trabalho, nem saúde, nem beleza, nem riqueza, nada, nada. Tu tem que amar Deus acima de todas as coisas. E ele pediu isso. E eu acho bonito que Deus concedeu, né? Que Deus permitiu. 21. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. A gente vê alguém que foi chamado e aquilo que lhe era precioso, ele ofertou, ele sacrificou, ele colocou diante do Senhor. Esse era Eliseu. O que a gente aprende hoje com esse capítulo maravilhoso da Bíblia? Que depois da ameaça de Jezabel, Elias foi para o deserto. Elias teve medo, Elias fugiu. Lá no deserto, sabe o que é deserto, né? Um lugar difícil. Lá ele pediu a morte para si mesmo. Mas Deus não deixou o seu filho perdido, só, abandonado, desesperado, depressivo. Ele mandou um anjo. E esse anjo toca em Elias e alimenta Elias. E com a força daquela comida, daquele pão assado, daquela água que o anjo preparou para Elias, ele anda 40 dias e 40 noites. Com a força do alimento. Quem de mim se alimenta por mim também viverá. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, ele estava sem alegria e ele estava sem força. E o Senhor o alimentou. E quem é e o que é que nos alimenta? É a palavra de Deus que nos sustenta, que nos mantém de pé. Quem é o maná do deserto? Qual é a água que brota da rocha? Não é o Senhor Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, a água viva, a fonte que jorra para a vida eterna? Pois bem, Elias experimentou tudo isso. Deus fala com Elias. Não brigando, não gritando, não no terremoto, não no sussurro, na intimidade, no aconchego, no relacionamento próximo. E deu novas missões. Elias achou que ia descansar? Não, ele deu novas missões. Tem que fazer mais alguma coisa antes de te aposentar. E Eliseu é ungido para ser profeta no lugar de Elias.